Esta companhia aérea realmente baixou seus padrões. Qualquer um entra agora. Zombou um homem de negócios, olhando para o assento 22C, onde uma mulher de moletom desbotado dormia encostada na janela. A cabine riu, descartando-a como uma ninguém sem valor. Mas quando o capitão anunciou, nervoso, um sinal de alerta e 2 caças F-22 surgiram lá fora, ela abriu os olhos e sussurrou: "Eles estão aqui. Por mim." Minutos depois, uma voz no rádio crepitou: "Víbora Noturna 22, bem-vinda de volta." E o Air Force One apareceu, inclinando as asas em saudação. Seu nome era Catarina, mas ninguém naquele voo sabia. Tinha 29 anos, cabelo escuro preso num rabo de cavalo bagunçado, sem maquiagem, um rosto que não pedia atenção. O moletom cinza estava gasto nos cotovelos, o jeans tinha manchas desbotadas e os tênis estavam gastos, com os cadarços puídos. Ela segurava uma bolsa de tecido pequena, como se fosse sua única âncora. O voo, uma rota comercial comum de Nova York a Washington, estava lotado de quem se achava importante. Homens de ternos caros, alguns figurões bebendo drinks caros, comissários com sorrisos tensos. Catarina não pertencia àquele mundo, não para eles. Haviam esparramada na classe econômica, com a bolsa apertada, e achavam que era uma pobretona que conseguira um bilhete barato. A cabine zumbia com fofocas, olhares cortantes, como se ela fosse uma mancha no mundo perfeito deles. Ela cochilava quando a voz do homem de negócios cortou o ar. Chamava-se Ricardo, uns 45 anos, terno gritando riqueza e um relógio que ele exibia sempre que podia. Inclinou-se para o cara ao lado, um tipo metido chamado Diogo, e não se preocupou em falar baixo. Os dedos de Catarina mexeram na bolsa, um movimento sutil, mas suficiente para mostrar que ouvira. Diogo sorriu, ajeitando as abotoaduras, e murmurou: "Aposto que gastou o último centavo naquele assento." Algumas fileiras à frente, uma jovem de cabelo brilhante, grudada no celular, fazia uma live para milhares de seguidores. Chamava-se Sofia, uns 20 e poucos anos, o tipo de influenciadora que vivia de atenção. "Gente, olhem o assento 22C, disse ela, apontando a câmera. "Tipo, ela sabe onde está?" Total vibe de liquidação. O chat explodiu com emojis rindo, e a cabine riu junto. Catarina não se moveu, olhos fechados, respiração calma, como se estivesse em outro lugar, longe das palavras deles. Uma mulher de vestido azul marinho, uns 30 e poucos anos, sentava algumas fileiras à frente, postura impecável, unhas feitas. Chamava-se Isabel, consultora corporativa que se portava como se nunca perdesse uma discussão. Virou-se para o colega, um homem careca de terno risca de giz, e disse: "Aposto que é um caso de caridade que a companhia deixa embarcar por publicidade." A voz era alta o suficiente para ecoar, e alguns passageiros assentiram, sorrindo. Isabel jogou o cabelo, os brincos refletindo a luz, e completou: "É quase ofensivo, sentada aqui conosco." A mão de Catarina parou na bolsa, roçando o zíper, mas ela não levantou o olhar. O riso da cabine cresceu, um zumbido de concordância, como se todos decidissem que ela era menos que eles. O colega de Isabel riu, sussurrando algo, e os dois trocaram um olhar que dizia que aquele espaço era deles, não dela. Do outro lado do corredor, um casal mais velho, com roupas de grife, cochichava. A mulher, Helena, usava uma pulseira de diamantes que brilhava a cada movimento. O marido, Miguel, checava o celular, talvez acompanhando ações. "Ela realmente não pertence aqui", disse Helena, alto o suficiente para os assentos próximos ouvirem. Miguel assentiu, sem olhar. "Deve ter pegado o voo errado", acrescentou, e ambos riram, com vozes cheias de superioridade. Um comissário chamado Marcos, alto, cabelo curto e crachá perfeitamente alinhado, passou por ali. Colocou um copo plástico de água na mesinha de Catarina, batendo mais forte que o necessário. Seu olhar dizia tudo. Ela era um incômodo, uma ninguém ocupando espaço. A mão de Catarina moveu-se levemente, roçando o copo, mas ela não abriu os olhos. A cabine continuou zumbindo, o julgamento caindo sobre ela como poeira. "Ei, se esta história está te prendendo, tire um segundo, pegue o celular, clique no like, deixe um comentário abaixo e se inscreva no canal.
Significa tudo compartilhar esses momentos, histórias reais de dor, verdade e força. Vamos continuar juntos. O avião seguia estável a 35 mil pés, o céu lá fora, um azul claro e infinito. Então, a voz do capitão cortou o silêncio, tensa e aguda. Pessoal, recebemos um sinal de alerta não identificado. Mantenham a calma. A cabine ficou muda por um instante antes do caos explodir. Pessoas se viraram nos assentos, colando o rosto nas janelas. Celulares surgiram, filmando nuvens como se elas tivessem respostas. Um cara de polo algumas fileiras atrás gritou: "São terroristas!" A voz falhou, e o pânico se espalhou rápido. Ricardo agarrou o apoio de braço, resmungando sobre processar a companhia. Sofia focou a live no caos, sussurrando: "Isso é louco, gente! O que está acontecendo?" Helena segurou o braço de Miguel, a pulseira cravando no pulso. "Devíamos ter pegado o jato", sibilou. Catarina abriu os olhos. Eram escuros, firmes, como se já tivesse enfrentado tempestades piores. Inclinou-se um pouco e sussurrou: "Não são terroristas. Estão aqui por mim." As palavras foram suaves, quase inaudíveis, mas Ricardo ouviu. Virou-se para ela, rosto vermelho. "Quem você pensa que é, falando essas coisas?" A voz ecoou, atraindo todos os olhares. A câmera de Sofia girou para Catarina com uma risadinha aguda. Meu Deus, ela pirou. Uma mulher mais velha, de suéter de cachemira, virou-se 2 fileiras à frente. Chamava-se Margarida, do tipo que se comporta como dona do lugar. "Não cause problemas, querida", disse, com voz doce, mas fria. "Sente-se e fique quieta." Os caras de fraternidade no fundo, 4 deles com moletons iguais, começaram a filmar. "Louca do 22C", gritou um, e eles caíram na gargalhada, os celulares tremendo. Marcos avançou, queixo tenso. "Senhora, fique quieta ou vamos denunciá-la à segurança ao pousar." O tom era definitivo, como se ela fosse um problema já resolvido. A cabine riu alto, transformando Catarina num motivo de piada. Um homem de blazer bem cortado, provavelmente um executivo de tecnologia chamado Paulo, inclinou-se da fileira atrás. Tinha um sorriso convencido de quem fechava negócios há anos. "Sabe, se vai inventar histórias, pelo menos vista o papel", disse alto o suficiente para metade da cabine ouvir. Apontou para o moletom, os tênis, como se fossem provas de sua insignificância. Alguns riram, concordando. Paulo recostou-se, cruzando os braços, satisfeito com a atenção. Os dedos de Catarina curvaram-se na bolsa, mas o rosto permaneceu imóvel, os olhos fixos na janela. O riso cresceu, uma onda rolando pela cabine, como se todos concordassem que ela era uma piada. Paulo sorriu mais, sussurrando algo para a mulher ao lado, que riu alto, com voz estridente. Ela não se abalou, não desviou o olhar. A mão repousava na bolsa, dedos parados, mas os olhos fixaram-se nos de Marcos por um segundo. "Me denuncie", disse, a voz suave, mas clara, como uma lâmina cortando seda. 2 palavras, e o riso hesitou. Marcos piscou, desconcertado, e virou-se, murmurando algo sobre protocolo. A cabine se acalmou, mas o ar estava diferente. As pessoas a olhavam, algumas irritadas, outras curiosas, como se esperassem que ela cedesse. Ela não cedeu. Recostou-se, fechando os olhos de novo, a bolsa ainda junto ao corpo. O avião seguia, mas a tensão pesava, como se todos prendessem a respiração. No silêncio, uma mulher de casaco vermelho vivo, talvez uma executiva de relações públicas chamada Vanessa, levantou-se para se espreguiçar. Olhou para Catarina com um sorriso de desprezo. Algumas pessoas não deviam sair em público, disse, alto o suficiente para ecoar. Ajeitou o casaco, exibindo a etiqueta de grife, e jogou o cabelo. É constrangedor para os outros. Alguns murmuraram em concordância, vozes baixas, mas cortantes. Vanessa sentou-se, cruzando as pernas, os saltos batendo no chão. A mão de Catarina parou, ajustando a alça da bolsa, mas ela não respondeu. O julgamento da cabine era vivo, envolvendo-a, desafiando-a a reagir. Vanessa sorriu, tirando um espelho para checar o batom, como se tivesse ganhado algo. Então veio o rugido, grave, gutural, diferente dos motores do avião.
cabeças viraram para as janelas. 2 caças F-22, cinza e elegantes, cortaram o céu, as asas tão próximas que dava para ver os rebites. Gritos encheram a cabine. Caças! O celular de Sofia tremia enquanto ela dava zoom, a live explodindo com comentários. Os caras da fraternidade colaram o rosto no vidro, um gritando. Isso é coisa de filme! A pulseira de Helena tilintava enquanto ela agarrava a mão de Miguel, a voz tremendo. O que é isso? O que está acontecendo? Ricardo já digitava no celular, com um e-mail para a companhia pela metade, exigindo explicações. Marcos parou no corredor, o rádio crepitando, mas sem palavras. Catarina abriu os olhos, mais devagar dessa vez. Olhou pela janela, os lábios entreabertos num suspiro leve. Os caças se moviam como se fizessem parte dela. O ritmo firme, familiar, como um batimento que ela não sentia há anos. Algumas fileiras atrás, um homem idoso de jaqueta gasta inclinou-se para a frente. Chamava-se Fernando, um veterano com mãos trêmulas pela idade, mas olhos que não perdiam nada. Ajustou os óculos, olhando os caças. Impossível, sussurrou. Esse é o esquadrão de escolta do presidente. A voz era baixa, mas ecoou. Algumas cabeças viraram, confusas. A câmera de Sofia girou para ele, mas Fernando não ligou. Seus olhos estavam em Catarina, como se visse algo inacreditável. Ela não olhou para trás. Os dedos traçaram a borda da bolsa, lentos, deliberados, como se contasse os segundos até o mundo a alcançar. A cabine era uma mistura de pânico e admiração. Pessoas cochichando, outras filmando, algumas apenas olhando os caças. Uma adolescente, talvez de 17 anos, com fones pendurados e uma mochila aos pés, virou-se para a mãe. Chamava-se Ana, com aquela energia inquieta de quem preferia estar em outro lugar. Mãe, por que todo mundo está surtando com ela? Perguntou, apontando para Catarina. A voz era alta, impaciente, cortando o barulho. Ela é só uma qualquer. Isso é ridículo. A mãe, uma mulher cansada chamada Lúcia, mandou-a calar, mas não antes de dizer. Ela deve estar confusa, querida. Deixa pra lá. As palavras queriam ser gentis, mas soaram como um tapa, descartando Catarina como uma alma perdida. Ana revirou os olhos, tirando uma foto de Catarina para o grupo de amigos, com a legenda Maluca do 22C. A mão de Catarina apertou a bolsa, só por um segundo, antes de relaxar. O rosto calmo, os olhos na janela. Ricardo não engoliu. Levantou-se, rosto vermelho, apontando para Catarina. Não me diga que acha que esses caças estão aqui por você? A voz era alta, zombeteira, atraindo a atenção da cabine. Diogo, o metido, entrou na onda sorrindo. A 22C acha que é de filme de ação. Os caras da fraternidade gargalhavam, um imitando um avião com as mãos. Marcos avançou, bloqueando o corredor. Sente-se imediatamente. A voz era mais dura, quase desesperada. Catarina não se moveu. Meteu a mão na bolsa, com movimentos lentos, e tirou uma placa de metal prateada, pequena, mas que refletia a luz. Gravado nela estava Víbora Noturna 22. A cabine não viu, mas Fernando sim. Suas mãos apertaram os apoios de braço, os nós dos dedos brancos, a respiração travada. O riso da cabine diminuiu, mas não parou. Um homem de camisa polo, provavelmente um corretor chamado Tiago, inclinou-se. Qual é? Vai dizer que é agente secreta agora. Riu, olhando ao redor por apoio, e alguns passageiros riram junto, um riso nervoso, mas cortante. Tiago ajeitou o relógio, um Rolex falso, e recostou-se convencido. Algumas pessoas falam qualquer coisa por atenção, acrescentou, alto para todos ouvirem. Os dedos de Catarina roçaram a placa, os movimentos lentos, como se pesasse as palavras dele. Não olhou para ele, não respondeu. Só manteve os olhos na janela, onde os caças voavam firmes. Ela segurou a placa por um momento, os dedos na borda, e então aguardou na palma. Levantou-se, ignorando Marcos, e foi até o rádio de emergência perto da Galley. Todos a seguiram com os olhos. A live de Sofia enlouquecia, com comentários como: "O que ela tá fazendo? Isso é falso, né?" Catarina não olhou para ninguém. Apertou o botão do rádio, a voz firme, calma. "Aqui é Víbora Noturna 22C, solicitando reconhecimento." A cabine ficou muda, como se o ar tivesse sido sugado. Lá fora,
Os F-22 inclinaram as asas, uma saudação precisa. Celulares caíram das mãos. A live de Sofia travou, a boca aberta. A voz de Fernando quebrou o silêncio. Meu Deus! Víbora Noturna foi dada como morta há 7 anos. Catarina não virou. Apertou a mão no peito, os dedos na placa, os olhos fixos no céu. Uma mulher na primeira fileira, uma jornalista chamada Raquel com um bloco já na mão, levantou-se, a caneta tremendo. Isso é ridículo, disse, a voz alta, mas instável. Não dá para entrar num avião com essa cara e esperar que a gente acredite que é uma heroína de guerra. As palavras eram cortantes, querendo reunir a cabine, e alguns assentiram, a dúvida mais alta que a admiração. Raquel escreveu algo, as mãos tremendo, como se quisesse escapar do momento. Catarina não se moveu, não respondeu. Ficou ali, a bolsa pendurada ao lado, a silhueta firme contra a janela. Os F-22 continuavam próximos, as asas cortando o céu, uma resposta silenciosa às palavras de Raquel. A cabine era um caos, sussurros, suspiros, alguns ainda rindo, mas era um riso nervoso, fraco. Uma mulher de blazer, provavelmente uma advogada chamada Susana, levantou-se, a voz trêmula. Não, isso deve ser encenado. Era quase um grito, como se precisasse se convencer. Os caras da fraternidade murmuraram. Como alguém vestida assim pode ser uma lenda? O riso sumiu, trocado por olhares inquietos. Alguns ainda riam, agarrados à dúvida, mas soava forçado. O ar estava denso, como se a cabine prendesse a respiração. Catarina não disse nada. Ficou perto da janela, a silhueta contra o céu. Os F-22 ainda visíveis ao longe. A bolsa pendia ao lado, e ela a ajeitou. Os movimentos lentos, como se desse tempo ao mundo para alcançá-la. Um homem de terno cinza, talvez um CEO chamado Antônio, inclinou-se. Se você é tão importante, por que sua bolsa parece que veio do lixo? Apontou para a bolsa, o tom zombeteiro, como se tivesse encontrado a falha na história. Alguns riram, a dúvida reacendendo. Antônio recostou-se, cruzando os braços, as abotoaduras brilhando. Isso é só um golpe de marketing, não é? Disse, buscando apoio. A mão de Catarina parou na alça da bolsa, roçando o tecido gasto, mas não olhou para ele. Os olhos ficaram na janela, onde os caças voavam firmes, a presença deles mais alta que as palavras dele. O riso da cabine enfraqueceu, como se começassem a duvidar da própria dúvida. Então veio o rugido, mais profundo, inconfundível. O Air Force One rompeu as nuvens, o corpo azul e branco brilhando, o selo dos Ibwise nítido contra o céu. O rádio crepitou, alto e claro. Víbora Noturna 22, bem-vinda de volta. Devemos tudo a você. Passageiros arfaram, alguns choraram. O celular de Sofia caiu no chão, a live esquecida. Os caras da fraternidade sentaram, mudos pela primeira vez. O rosto de Ricardo empalideceu, o celular ainda com o e-mail pela metade. Fernando chorava baixo, lágrimas escorrendo. Catarina levantou a mão, uma saudação lenta ao céu, os olhos ardendo com algo feroz e vivo. O avião comercial inclinou levemente, seguindo o Air Force One, os F-22, ajustando a formação. Uma jovem mãe, uns 30 anos, com um bebê dormindo no colo, olhou para Catarina. Chamava-se Mariana e os olhos estavam arregalados, quase suplicantes. É verdade? Perguntou, a voz suave, mas desesperada, como se precisasse saber. Você é realmente ela? A cabine virou, esperando a resposta. As mãos de Mariana tremiam enquanto ajeitava o cobertor do filho, a pergunta no ar. Catarina virou, só o suficiente para encará-la. O sorriso era pequeno, quase imperceptível, mas quente, como uma promessa. Sou só Catarina, disse, a voz firme. Mas voei por vocês. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, e ela abraçou o filho, a respiração falhando. A cabine ficou mais quieta, a dúvida sumindo, substituída por algo mais pesado, mais real. A cabine mudou, ninguém mais ria. Olhavam-na, alguns com admiração, outros com vergonha. O repórter, Tomás, de camisa amassada, levantou-se. A voz tremia ao falar. Se você é a víbora noturna, por que sentar aqui como passageira comum?
Não era uma acusação, mas era desesperado, como se precisasse de uma resposta para entender. Alguns assentiram, murmurando: "Não pode ser, não pode." A multidão estava dividida. Metade queria acreditar, metade não conseguia largar a dúvida. Catarina virou só o suficiente para encará-los. O sorriso era leve, mas segurava a cabine. "Escolhi desaparecer", disse a voz firme. "Mas se o céu chama, ainda sou víbora noturna." As palavras caíram como um soco, quietas, mas pesadas. Uma comissária chamada Sara, mais jovem que Marcos, com um sorriso nervoso, aproximou-se de Catarina. As mãos mexiam no avental, a voz suave, quase pedindo desculpas. "Senhora, eu não sabia", disse, os olhos no chão. "Posso pegar algo? Água? Uma manta?" A oferta era pequena, mas genuína, uma rachadura na muralha de julgamento da cabine. Catarina olhou para ela, os olhos suavizando pela primeira vez. "Estou bem", disse, a voz gentil, mas firme. Sara assentiu, recuando, o rosto vermelho de constrangimento. A cabine observava, alguns passageiros se mexendo, desconfortáveis, como se vissem seus próprios erros no gesto de Sara. Os aplausos começaram lentos, depois explodiram. Pessoas se levantaram, batendo palmas, algumas chorando, outras apenas olhando como se a vissem pela primeira vez. Sofia ficou paralisada, o celular ainda no chão. Ricardo afundou no assento, o relógio de repente grande demais para o pulso. Fernando ainda chorava, as mãos cruzadas no colo como se rezasse. Marcos recuou, o rosto vermelho, o rádio mudo. Catarina não reconheceu os aplausos. Sentou-se no 22C, a bolsa no colo, os olhos na janela. O avião seguia, escoltado pelas aeronaves mais poderosas do mundo. Um homem de polo, talvez um vendedor chamado João, levantou-se, o rosto vermelho de frustração. "Isso não faz sentido", disse, a voz alta, cortando os aplausos. "Se você é uma grande heroína, por que não disse antes? Por que deixou a gente pensar?" Parou, gesticulando, como se tentasse agarrar a dúvida que escapava. Alguns assentiram, a inquietação borbulhando. Catarina não olhou para ele. Ajeitou a bolsa, os dedos roçando o zíper, e disse: "Não devo minha história a vocês." A voz era calma, mas ecoou, silenciando João no meio da frase. Ele sentou, o rosto vermelho, os aplausos da cabine crescendo, mais altos, como se aplaudissem tanto seu silêncio quanto sua verdade. Anos atrás, ela fora outra pessoa. Uma jovem de uniforme impecável, num aeródromo, o cabelo preso sob um capacete de voo, fora a Víbora Noturna 22, uma das melhores pilotos da Força Aérea, voara numa missão para proteger o Air Force One, levando um impacto que deveria tê-la matado. O relatório disse morta em ação, e ela deixou o mundo acreditar. Abandonou as medalhas, a fama, a vida. Sentava em lanchonetes, pedia café preto, via as pessoas passarem. Às vezes, um jato cruzava o céu e sua mão apertava a caneca, só por um instante. Ninguém notava, ninguém perguntava. Era só uma garota de moletom, invisível para o mundo. No avião, antes dos caças aparecerem, houve um momento quieto. Catarina meteu a mão na bolsa, tirando uma foto amassada. Era antiga, as bordas gastas. Uma Catarina mais jovem, de uniforme, ao lado de um homem de terno. Ele era alto, quieto, com olhos firmes como os dela. O marido. Ninguém viu a foto, mas os dedos dela demoraram nela, traçando a borda antes de guardá-la. Era a única pista de quem ela era, antes do rádio, antes dos caças. Um flash de memória, sumindo rápido. Um jovem de moletom, talvez um estudante chamado Eduardo, sentava algumas fileiras atrás. Ficara quieto o voo todo, o nariz num livro, mas agora se levantou, a voz trêmula, mas clara. "Eu li sobre a víbora noturna na escola", disse mostrando o livro, uma história da aviação militar. "Ela salvou o presidente. Disseram que morreu." Os olhos estavam arregalados, fixos em Catarina, como se visse uma lenda ganhar vida. A cabine virou, alguns se inclinando, outros balançando a cabeça. Eduardo segurava o livro, as mãos tremendo. Catarina não virou, mas a mão parou na bolsa, os dedos imóveis por um momento,
como se o tivesse ouvido. Os aplausos da cabine suavizaram, trocados por um murmúrio de admiração, enquanto Eduardo sentava, o livro aberto na página dela. O avião pousou em Washington, e o pátio era um circo. Vans de notícias se enfileiravam, câmeras piscando, repórteres gritando. Catarina desceu, o moletom ainda puído, os tênis arrastando no chão. Não parou para as câmeras, não respondeu perguntas. Só caminhou, a bolsa no ombro, os passos firmes. Atrás, Ricardo recebeu uma ligação. O rosto empalideceu. Demitido? Disse alto o suficiente para virarem. O maior cliente da empresa dele era ligado à família de Catarina. Uma palavra que ela nunca disse. E ele estava acabado. A live de Sofia viralizou, mas não como ela queria. Clipes dela zombando de Catarina se espalharam, e os seguidores viraram contra ela. Pela manhã, os patrocinadores sumiram, os comentários cheios de ódio. Suzana, a advogada, tentou se retratar, postando um pedido de desculpas online, mas era tarde. A firma a dispensou, citando conduta inadequada. Os caras da fraternidade apagaram os vídeos, mas a rede social da fraternidade foi suspensa após ex-alunos verem os clipes. Marcos foi realocado para o solo, o nome sussurrado nos círculos da aviação, como o cara que ameaçou uma heroína. Isabel, a consultora, viu seu último negócio cancelado, o cliente citando questões de reputação. A firma de Vanessa emitiu um comunicado se afastando dela, e as redes sociais dela silenciaram. Não era barulhento ou dramático, só consequências, caindo como chuva. Catarina não viu nada disso. Já estava longe, caminhando pelo aeroporto, a bolsa balançando ao lado. Quando seu marido chegou, a multidão se abriu. Ele não precisava falar muito, não precisava elevar a voz. Estava de jaqueta simples, sem gravata, mas o jeito que se movia dizia tudo. As pessoas congelaram. Ricardo desviou o olhar, as mãos tremendo. Sofia deixou o celular cair de novo, o rosto vermelho. Suzana gaguejou, tentando dizer algo, mas ele só assentiu e seguiu. Chegou até Catarina, e ela olhou para ele, os olhos suavizando pela primeira vez. Ele não a abraçou, não fez cena. Só ficou ao lado, a mão roçando a dela. O ambiente ficou mais pesado, como se o próprio ar soubesse quem eram. Um segurança, um homem robusto chamado Miguel, aproximou-se, o rosto nervoso, mas respeitoso. "Senhora", disse a voz baixa, "temos um carro esperando, ordens de cima." Apontou para um SUV preto do lado de fora, janelas escuras, o motorista em posição de sentido. A multidão observava, alguns sussurrando, outros filmando. Catarina assentiu, a bolsa ainda no ombro, e seguiu Miguel, o marido ao lado. A multidão se abriu mais, os celulares ainda erguidos, mas as vozes mais quietas, como se vissem algo sagrado. Miguel segurou a porta, a mão tremendo levemente, e Catarina entrou sem dizer nada, os passos firmes como sempre. Ela não precisava de resgate, nunca precisou. Passou pelas palavras deles, pelas risadas, pela dúvida e saiu do outro lado. Não porque lutou, mas porque não precisava. Sua verdade bastava. As manchetes gritavam sobre a passageira misteriosa do 22C, sobre a saudação do Air Force One, sobre uma heroína esquecida e encontrada. Catarina não as leu. Já estava em outro lugar, a bolsa no ombro, o marido ao lado, caminhando para um mundo que finalmente a viu. Para todos que já foram menosprezados, julgados pela aparência ou pelo acento, isso é para vocês. Vocês não são invisíveis. Seu valor não está nos olhos deles. Vocês o carregam, quietos e fortes, como ela fez. Não estão sozinhos. De onde vocês estão assistindo? Deixem um comentário abaixo. E sigam para caminharmos juntos por mágoas, traições e, finalmente, cura.